Olá, boa noite para você, querido amigo, querida amiga que está presente aí no seu lar, que nesse momento a sua casa torna-se a igreja, a sua igreja, a nossa igreja, nós aqui na nossa igreja e você na sua igreja, no seu lar. Sejam todos bem-vindos. Estamos separados por um vírus, mas conectados diretamente pela nossa fé. Que bom que você está aí. Está sentindo falta de alguém? Manda lá uma mensagem, chama, liga, pede para estar conectado, venha estar com a gente, porque neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você já esteja em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no fundo do seu coração e essa mensagem hoje seja direta do céu para você. Você está com saudade? Olha, eu estou com muita saudade. Saudade de poder abraçar os nossos queridos amigos. Saudade de poder abraçar os nossos queridos irmãos. E eu tenho certeza que eu falo para pessoas que estão em casa já há um bom tempo, há mais ou menos um mês, né? E essa vontade de querer abraçar, apertar a mão, isso já está borbulhando, podemos dizer assim, nos nossos corações. Nessa noite, eu quero mostrar para você que Deus tem uma mensagem para você que está com saudade. Está com saudade devido ao medo que circula o mundo, o medo que circula a mim e a você, aonde nós andamos. As cidades hoje tornaram-se lugares perigosos de nós estarmos andando pelos mercados, pelas ruas, e o melhor lugar onde nós poderíamos estar é no nosso lar, que agora tornou-se a nossa igreja. E eu quero nessa noite convidar você para estudarmos a palavra de Deus. E o tema que eu tenho para você, e vai aparecer para você na tela aí, é um tema muito interessante que fala sobre a questão do medo. Eu gostaria que você colocasse aí para a gente. Esse tema fala sobre que eu tenho saudade de não ter tanto medo. Esse é o tema de hoje que nós vamos ver nessa noite. Saudade de não ter tanto medo. Já parou para pensar nisso? Saudade de não ter tanto medo? Que o medo circula a mim e a você, o medo circula a nossa vida e o medo circula o nosso dia a dia. E eu quero mostrar para você nessa noite sobre a questão do medo. Você sabe que o medo, essa palavra medo, a pessoa amedrontada, a pessoa com ansiedade, a pessoa com esse tipo de dificuldade, nós vemos que a Bíblia ela traz algumas palavras com relação a isso aí. Mas antes, eu quero mostrar para você uma pesquisa sobre os ansiosos. E eu quero, vai aparecer na tela para você sobre essa ansiedade. Eu quero mostrar para você que os ansiosos, eu posso estar falando para alguém nessa noite, que encontra-se com medo e ansioso pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Olha só, os ansiosos, eles se concentram em 50% em eventos que nunca ocorrerão. Já parou para pensar nisso? Eventos que nunca ocorrerão, 50% de toda essa concentração, os ansiosos, eles estão submetidos a isso aí. Mas não para por aí. Desses 50%, os próximos 50%, 25% desses ansiosos, eles se concentram em ocorrências do passado, que não tem como ser mudado. Ocorrências que ocorreram, né, no passado, que na atualidade a gente não tem como mudar. Os ansiosos, eles se concentram nisso. Mas desses próximos 50%, desses 25%, agora nós temos 10%. 10% desses ansiosos se concentram em crítica não confirmada dos outros. Será que eu falo para alguém nessa noite que se encontra nessa situação?
Mas não parou por aí, querido amigo, minha amiga, que nessa noite encontra-se com a gente. Nós temos ainda mais 10% desses ansiosos que se concentram, na maior parte, na questão de saúde. Tem gente que fica muito preocupado com relação à questão da saúde. E é importante nós nos preocuparmos? Sim, claro que é importante. Mas os ansiosos, eles se concentram muito nessa questão também. E sabe, sobrou apenas 5%. E agora os 5% que restaram, os ansiosos então se preocupam com problemas reais que serão enfrentados. Você entendeu? Será que eu falo para alguém nessa noite que encontra-se nessa situação? Será que eu falo para alguém nessa noite que está nessa porcentagem de se concentrar em coisas que não está valendo a pena para você? Nessa noite eu quero mostrar para você que Deus tem um plano especial para a sua vida. Eu quero mostrar para você que Deus tem a solução para o teu problema nesse momento. E essa solução eu quero mostrar para você, querido amigo, querida amiga, que encontra-se na Palavra de Deus e unicamente na Palavra de Deus. E eu quero mostrar para você que nós temos então essas promessas de Deus. E o interessante é que a Bíblia, nós encontramos a expressão não temas 365 vezes. Será que Deus estava querendo mostrar alguma coisa para mim e para você? Você sabe que o medo, ele está presente na vida do ser humano desde o início desse mundo. Lá quando Adão e Eva passou pela primeira experiência de temor, ou primeira experiência temível. E eu quero convidar você, pega a sua Bíblia, está sem sua Bíblia aí? Vá lá, corre lá. Pega na sua estante, pega lá na sua mesa do escritório, pega lá na cozinha, pega lá na sala, pega a sua Bíblia, traz aí, acompanha comigo, eu espero você, vai lá, corre lá. Está sem sua Bíblia? Corre lá e pega sua Bíblia. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 10, que aparece para você aí. Nós vamos ver a primeira experiência de medo que o ser humano enfrentou aqui na Terra, após o pecado. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 3, o verso do 6 até o 10. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E então ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive... Você está entendendo? A primeira experiência de medo que o ser humano passou aqui na Terra. Aqui a Bíblia diz que Adão teve medo quando ouviu a voz do nosso Deus. Adão, onde estás? Aqui nós vemos então a primeira experiência de temor, a primeira experiência de medo do ser humano. Mas não para por aí. Nós queremos mostrar para você mais uma experiência. E essa experiência foi uma experiência passada também por um personagem contado pela palavra de Deus. Está em Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 3. Eu quero convidar você também para abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 3. Pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia com a gente. Não perca essa oportunidade de acompanhar conosco a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, verso de 1 ao 3 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor para um personagem chamado Abrão, mais conhecido depois como Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. Mas aonde está o temor aqui de Abraão? Você pode estar perguntando: pastor, eu entendi, aonde está o temor? Está no verso 2 e 3. Respondeu Abrão: Senhor Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E o verso 3 diz: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Você entendeu a situação de medo aqui de um personagem que viveu há muito tempo atrás? E essa foi a situação de falta, o medo de falta que aquele servo de Deus, chamado Abraão, sentiu naquele momento. Você está percebendo que desde quando esse mundo começou, o medo faz parte da vida do ser humano? Mas eu quero mostrar para você uma outra história. E essa história, ela está registrada. Olha só a próxima história que nós temos na Bíblia. Essa história está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Ali conta a história de um rei chamado Josafá. E eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Pega comigo aí a sua Bíblia. Acompanhe a leitura da palavra de Deus nessa noite. E diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso é o 3. Diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Você viu? Mais um personagem da história bíblica, da história desse mundo, também teve medo. Josafá, um rei, estava com medo do povo inimigo que estava prestes a atacar o seu reino. E então a história bíblica diz que ao Josafá ter medo, ele buscou o Senhor. Mas eu quero ler uma última história, a quarta história dessa noite, que ensina para mim e para você situações de medo. Olha só o que diz em Mateus capítulo 8, verso 25 e 26. E aqui a gente pode perceber agora, no Novo Testamento, e eu quero pedir para você, pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente aí, Mateus capítulo 8, verso 25 e 26. E eu quero ler para você a última história dessa noite em que pessoas tiveram medo. Mateus capítulo 8, verso 25 e verso 26. Diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. A quarta história dessa noite ensina para mim e para você que homens que estavam juntos com Jesus, naquele momento, daquela situação em que o barco estava passando por uma grande tempestade, também tiveram medo. Você entendeu que na história da humanidade, várias pessoas também passaram por situações de medo e ansiedade, mas eu quero mostrar para você, meu amigo e minha amiga, nessa noite. E eu falo para pessoas que de repente estão em casa passando por situação de medo, passando por situação de ansiedade, por já estar 30 dias, 40 dias enclausurado dentro de casa, numa quarentena. Eu falo para pessoas que estão passando por uma situação emocional muito delicada. Eu quero dar a resposta de Deus para você nessa noite que enfrenta uma situação de medo e ansiedade. Eu quero mostrar para você quais são as respostas de Deus para você. A primeira resposta de Deus para você é que você não precisa ter medo. E eu quero ler para você o que está aí na tela. Gênesis capítulo 15, verso 1, a história de Abraão. E ali eu quero destacar alguns pontos que é a resposta de Deus para mim e para você que está passando por uma situação de medo e ansiedade neste mundo onde nós vivemos. E ali foi a resposta de Deus para aquele homem consagrado, Abraão. E ali diz: não tenha medo, Abraão, ou Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Você está entendendo o que Deus falou para Abrão? Ou Abraão? Não tenha medo, Abraão. Não fique com medo. Eu sou o teu escudo.
Por isso que nós começamos, antes do sermão, cantar com você a melodia Não há o que temer. Não há o que temer, porque Deus está falando, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, eu estou com você. Eu posso estar falando para alguém nessa noite que está em casa passando por uma situação muito forte, muito grande de ansiedade. Sabe o que Deus diz para você nesse momento, meu amigo, minha amiga? Não há o que temer. Eu sou o teu escudo. Confie somente em mim, que eu vou ajudar você. Mas nós temos mais algumas situações, eu quero mostrar para você. Além disso, nós vemos outras histórias, por exemplo, quando Moisés estava preparando Josué para assumir a liderança do povo de Israel ali no deserto. E em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, como está na tela, eu já coloquei adiantado para você poder acompanhar com a gente, diz assim: o Senhor vai adiante de ti, Josué. E ele diz: não temas, nem te espantes. Você está entendendo? Na história da humanidade, na história bíblica, nós percebemos um Deus que olha para o ser humano e diz: não temas. E assim Deus fala para Josué, por intermédio de um homem consagrado chamado Moisés, e diz para ele: não temas, não te espantes, não te assustes, porque o Senhor estará com você. Mas não para por aí, eu quero continuar mostrando para você, né? Deus sabe que nós precisamos da liberdade, da ansiedade, do medo, que hoje é uma das maiores necessidades que o ser humano precisa, essa liberdade de uma ansiedade, a liberdade desse medo. E hoje Deus quer que você esteja contente, Deus quer que você confie no amanhã. E agora eu quero mostrar a segunda resposta de Deus para mim e para você, quando diz: não andeis ansiosos. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não andeis ansiosos. E isso nós encontramos na Bíblia também, lá em Mateus capítulo 6, verso 34, e aparece na tela para você. E diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus estava falando para você? Sabe o que Jesus estava falando nesse contexto? Que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos problemas, mas nós conhecemos bem esse texto. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu esse mundo. E se você estiver ligado a este Jesus, você também será um vencedor. Você está entendendo? Mas o interessante é que no mesmo contexto, eu quero voltar para você, no mesmo contexto, ali no verso 32 do capítulo 6 de Mateus, ali já encontramos a resposta de Deus antes do que ele falou. Olha o que diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que você necessitas de todas essas coisas. Eu posso estar falando para alguém nessa noite que está pensando: pastor, você não sabe como está a minha vida. O senhor não tem ideia do que eu estou passando. Sabe, amigos, de repente, eu não sei o que você está passando, a não ser que você conte para mim. Mas eu conheço alguém que sabe o que você está passando. Ele sabe a necessidade que você está sofrendo nesse momento, ou passando nesse momento. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, nessa noite, que Jesus Cristo, Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer necessidade, e Ele está de braços abertos para ajudar você. Você entendeu o que Deus tem para você nessa noite? Você entendeu a mensagem do céu para o seu coração? Mas não parou por aí. Nós queremos mostrar para você que a tristeza, e como terceiro e último ponto dessa noite, a tristeza, ela vai virar em alegria. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que se eu estou falando para alguém que está triste, com medo, ansioso, você acredita que essa tristeza sua, ela vai virar em alegria? Isso está na palavra de Deus. E eu quero mostrar para você nessa noite. Olha só o que Deus tem para mim e para você. Eu quero mostrar para você João capítulo 16. João capítulo 16, verso do 20 ao 24. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí e você acompanhasse a leitura desse texto.
João capítulo 16, verso do 20 ao 24. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está ansioso, com medo ainda e triste? Olha a resposta de Deus para você nessa noite. João capítulo 16, verso 20 ao 24, diz assim: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você entendeu? Você entendeu o que está escrito ali em João, capítulo 16? Não há o que temer. Eu quero dizer para você nessa noite que tudo isso vai passar. Isso vai ter um fim. Mas a promessa do nosso Deus para mim e para você, querido amigo e querida amiga que nos assiste nessa noite, é que esse momento de medo, ansiedade e tristeza vai passar. E vai chegar um ponto em que a alegria vai reinar no seu coração. Será que eu falo para alguém nessa noite que perdeu algum ente querido para um vírus ou para qualquer outra situação? A tristeza vai virar alegria para você. Essa semana, mais especificamente no domingo, eu perdi um parente, um tio muito próximo nosso que mora no Rio de Janeiro. A nossa família está em luto ainda, mas eu quero dizer para você e para a minha família que está assistindo, a nossa tristeza um dia vai virar alegria. A tristeza que você está sentindo aí em casa, meu amigo, minha amiga, um dia vai virar alegria. E é por isso que nessa noite, o nosso Senhor Jesus Cristo diz para você aí na sua casa: não tenha medo, não tenha ansiedade, não fique ansioso. Os problemas estão cercando o mundo. Deus está no controle de tudo. Deus está protegendo você, porque assim como Ele falou para Abrão, Ele é o nosso escudo, Ele é o meu escudo, Ele é o seu escudo, e louvado seja o nome do nosso Deus. Basta apenas você confiar. Confie nesse Deus que está do teu lado, protegendo você e protegendo a sua família. Não tenha medo, não fique ansioso, e a tristeza vai virar alegria. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Será que eu falo para alguém nessa noite que está passando por essa situação? Eu quero que você ouça uma canção. E enquanto você estiver ouvindo esta canção, eu gostaria que você aí na sua casa, que nesse momento é a sua igreja, é a nossa igreja, cada casa a sua igreja, eu gostaria que você, ao ouvir essa canção, conversasse com Deus: Senhor, tire meu medo, tire minha ansiedade, que a minha tristeza se converta em alegria, no nome de Jesus. Ouça essa canção, converse com Deus, e no final, eu quero orar por você.
Eis-me aqui, a semana me cansou. Estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer.
Amém? Que Deus seja louvado nessa noite. Eu quero ler o último texto dessa noite para você. Encontra-se em João, capítulo 14, verso 27. É um texto conhecido meu e seu, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Será que eu falo para alguém nessa noite que está passando por uma situação de medo e temor? Deus, nesse momento, diz para você: a minha paz eu dou para você. Será que eu falo para alguém que enfrenta uma situação que está longe dos caminhos do Senhor? Será que alguém está longe de Cristo Jesus e nessa noite sentiu o toque do Espírito Santo para que você tivesse a oportunidade de mudar sua vida? Cristo Jesus diz para você: filho, a minha paz eu quero dar para você. Uma coisa eu peço para você: entregue seu coração para mim e você terá paz no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nesse momento sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração. Vamos orar então? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o nosso muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, mesmo separados por um vírus, mas estamos conectados por nossa fé, através das mídias, através da internet, através da tecnologia, Pai. Ó Senhor, falo para pessoas nessa noite que possivelmente estão passando por situações de medo, temor, ansiedade, mas nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, dizendo para cada um de nós: filho, não há o que temer, pois eu estou com você. Obrigado, Senhor. E assim como a palavra diz, eu deixo a paz. Nessa noite, através dessa mensagem, eu quero deixar a paz no coração dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém.